Fala galera, beleza? Tudo bem? Nesse terceiro vídeo da tríade sobre Hannah Arendt, um texto da nossa filósofa de suma importância chamado Eichmann em Jerusalém. O texto do Eichmann, ele é muito interessante porque ele brinca um pouco com aquilo que acontece na atualidade e aquilo que foi importante dentro do nazismo e do processo de julgamento e de culpa dos carrascos nazistas. A Hannah Arendt, ela é uma filósofa contemporânea e ela trabalhou por um tempo como jornalista. Na verdade, ela não gostava muito do título de filósofa. E nessa carreira dela de jornalista, de escritora, ela morava em Nova York, né? Ela fugiu do nazismo, conforme a gente já viu, e ela volta para a Europa para fazer um trabalho que é acompanhar o julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann. Não é o Hitler, é o Adolf Eichmann. O Eichmann, ele foi um carrasco nazista na década de 30 e 40. Na verdade, ele era na década de 30 um cidadão bem comum, um cara que ocupava um cargo ali bem elementar, não fazia nada além daquilo que qualquer um, sabe, consegue fazer. Só que conforme o nazismo foi ganhando corpo, ele foi ascendendo, ele foi crescendo a ponto dele se tornar o cara que cuidava da logística do transporte de judeus de uma cidade para outra, que levava até os campos de concentração. Quer dizer, o Eichmann, ele era responsável por levar os judeus até o campo de concentração, os campos de concentração. O Eichmann, ele foge depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai parar na Argentina, e lá na Argentina ele é capturado, ele é preso, ele é levado à Europa, em Jerusalém, e ele é julgado em Jerusalém, por isso o nome do livro, Eichmann em Jerusalém. Vamos lembrar que o Tribunal de Nuremberg já tinha acontecido, então o Eichmann ele é julgado individualmente, de maneira separada. Então o julgamento do Eichmann ele toma uma proporção muito grande, ele é espetacularizado, ele é visto pela mídia do mundo inteiro. Vários repórteres, jornalistas do mundo inteiro foram até Jerusalém acompanhar o julgamento daquele que, segundo os repórteres, era um dos maiores carrascos nazistas. Chegando lá, o Eichmann, ele era um cara muito bem preparado, sabe? Começa o julgamento dele dizendo primeiro o seguinte, ó, eu nunca fiz nada, eu nunca matei ninguém, eu não me sinto culpado por aquilo que vocês estão me culpando. Isso porque o Eichmann, ele tem uma defesa que é na seguinte linha, eu nunca matei ninguém. Eu nunca apertei gatilho nenhum e nunca liguei câmara de gás nenhuma. Eu era um funcionário padrão, um cidadão padrão que cumpria regras. O que eu fazia era transportar pessoas de um lugar para outro. Qual é o crime em transportar pessoas de um lugar para o outro? Quer dizer, o Eichmann, ele está jogando com a ideia de que os responsáveis já foram presos por isso. Toda essa galera que cuidava, que era a cabeça do nazismo, não era ele. Ele era tão somente um cara comum. E a reflexão da Hannah Arendt, quando a Hannah Arendt escreveu isso, sem dúvida nenhuma, ela chocou a comunidade judaica, o mundo inteiro, na verdade, porque ela era judia, mas sobretudo a comunidade judaica, as lideranças da comunidade judaica, os amigos filósofos dela, inclusive o Hans Jonas e o Karl Jaspers, que eram judeus, que eram amigos da Hannah Arendt. Eles rompem com a Hannah Arendt, eles dizem que ela está equivocada naquilo que ela está dizendo, mas a Hannah Arendt ela tem uma reflexão que, ao meu ver, é muito legal, que é a seguinte: o que mais assusta no Eichmann é que ele é normal, é que ele é como nós. Aquilo que o Eichmann fazia, várias outras pessoas poderiam se incumbir de fazer aquilo lá. O Eichmann era um funcionário padrão, ele era um seguidor do estamento burocrático, ele era um cumpridor de regras, ele era um professor que entrega as provas na data, que chega sempre no horário, ele é um porteiro que sempre atende as pessoas, ele é um funcionário público que sempre faz aquilo que é o seu dever. O Eichmann, portanto, é a figura não do mal, mas da banalidade do mal. Como a banalidade do mal, vista por seres que são simples e não cabeças elaboradas como Goebbels, como Himmler, como Hitler, podem causar um dano, podem ser a causa do mal na sociedade. E aí a Hannah Arendt, ela reflete sobre o quanto a banalidade do mal pode ser um perigo para a existência desse tipo de coisa que aconteceu, como no nazismo, por exemplo. Quer dizer, a Hannah Arendt ela não está tirando a culpa do Eichmann, inclusive o Eichmann foi julgado, ele foi condenado, mas ela está dizendo que o Eichmann ele é a representação de um homem comum, de um ser humano comum, que banaliza o mal e é tão responsável pelo mal causado pelo Hitler quanto o próprio Hitler. E aí o Eichmann, no finalzinho, nas palavras da Hannah Arendt, ele deixa duas provocações, que é a seguinte: as lideranças da comunidade judaica fizeram
força para terminar com os campos de concentração do jeito como deveriam, e esse é um primeiro movimento de culpa das lideranças da comunidade judaica. Isso causou um problemaço enorme também, não somente com a comunidade judaica, mas com a Hannah Arendt, por ela ter escrito isso sendo judia. E a segunda coisa é que o Eichmann questiona a questão da culpa dos alemães, dos nazistas, caso a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Para refletir sobre isso, existe um filme, na verdade uma série, baseada num livro chamado The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto, que brinca com essa noção, com essa imaginação de como seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, se ao invés dos aliados terem vencido a Segunda Guerra Mundial, o nazismo tivesse vencido. Espero que essa reflexão tenha valido para você. Valeu, falou!